Você está pronto para receber mais uma porção da parte de Deus? Você sabe que eu sempre costumo dizer de início que eu acredito que quando a igreja se reúne é para, de fato, provar daquilo que Ele quer que cada um possa receber, como uma orientação, direção, uma palavra, uma correção. O alimento da palavra motiva a nossa vida a continuarmos firmes, e a gente tem esse desejo, né, ardente no coração, porque aqui é lugar de pão, né? Comunidades evangélicas, a igreja de Senhor, quando se reúne, é lugar de pão. Tem que ter pão, tem que ter alimento para fortalecer a nossa vida para os embates aí fora. Amém? Você está pronto para receber mesmo? Curve a sua cabeça, quero orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela vida dos meus irmãos, homens e mulheres que estão nesse lugar, prontos para receber da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, palavra esta que penetra juntas e medulas, apta para discernir as intenções do coração do homem. Obrigado. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e nós nos inclinamos esta noite a receber desta palavra que tem sim, a cada dia, mudado o curso da nossa vida. Te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Glória a Deus. Deixa eu falar algo para vocês. Você sabe que quando a gente tem esse desejo pelas coisas de Deus, para ouvir da sua palavra, Deus ele corresponde por causa da fé que cada um aplica quando se expõe à palavra de Deus. É possível nós entrarmos em uma comunidade onde tem uma boa palavra, onde a palavra está sendo ministrada, mas nós não recebermos como convém, não julgarmos como convém, não julgar o profeta, mas a palavra que está sendo pregada, e a gente pode até mesmo sair não edificado como Deus deseja que saímos. Então, quando a gente vem para um lugar como esse, eu costumo dizer que tem que haver uma ânsia no coração para absorver aquilo que Deus está tratando com cada um, né? E um culto como esse, um culto de fé, um culto onde nós estamos se expondo, eu acredito que o ensino da palavra, nas suas manifestações de unção, ele traz consigo a edificação dos ouvintes, ele traz consigo a vontade de Deus, ele traz consigo o nos mover, porque a palavra tem por objetivo isso, nos mover de um estado para o outro, claro, de um estado ruim para um estado bom, claro que a gente se reúne para receber da parte de Deus para uma melhora de vida a cada dia, né? Nós somos eternos aprendizes da parte de Deus, nunca vamos saber de tudo, vamos sempre estar com esse desejo de querer crescer a cada dia, aprender mais e mais, porque a vida continua e a vida segue. Você está comigo? Você crê dessa forma? Eu queria falar sobre a questão da fé em uma área da nossa vida a qual não pode haver viver uma vida desapercebida dentro do conceito que é a nossa estrutura num todo. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o homem é constituído por 3 partes, é espírito, alma e corpo. Você observa que o autor ali, ele fala que Paulo vai dizer que é necessário que essas 3 partes sejam conservadas íntegras e irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Mas veja, ele começa dizendo o seguinte, que o Deus da paz vos santifique em tudo, ponto. Ele continua a descrever, por quê? Porque a questão da santificação, a questão daquele que dá a santificação, só pode vir de um ser que é santo, que é Deus. Então veja, o Deus da paz vos santifique em tudo, ponto. Agora entra a nossa parte, e a gente entende que quando ele fala sobre que nós precisamos conservar essas 3 partes, em santificação e honra, exige a parcela nossa, após esse Deus da santificação, nos dar a consciência que temos que viver o viver santo. Temos que santificar essas 3 áreas da nossa vida, espírito, alma e corpo. Sim, mas a Bíblia diz que o espírito do homem já está pronto por causa do novo nascimento. Foi Jesus que falou isso, é verdade, concordo com você. Mas veja, ele diz que é necessário que a nossa alma, que é a sede de sentimentos, vontades e inteligência, também seja conservada íntegra e irrepreensível. Talvez as pessoas estão muitas vezes tropeçando em coisas de Deus, da palavra, das orientações e direções, porque elas não estão renovando a sua mente como convém. E nós temos esta responsabilidade como filho, de se esmerar na palavra, se fortalecer em Deus, justamente para fortalecer a área, a sede dos nossos sentimentos. Porque afinal de contas, o nosso espírito está bem, nosso espírito está pronto, sim, é o alimento da palavra que estamos aqui se expondo para receber, para se fortalecer, mas é possível nós termos uma vida parada, estática, daquilo que vamos fazer aí fora.
Você está comigo? Sim, irmão, Jesus Cristo falou em João 16, 33, que no mundo tereis aflições. Sim ou não? Diga amém. Mas ele diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Veja, a palavra ânimo ali, ele fala sobre o agente que ativa o ser. Você já viu pessoas que não têm ânimo fazer coisas proveitosas e vantajosas para si? Não, não é possível. Mas a palavra, quando nos renova, quando ela vem ao nosso encontro no novo nascimento, nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra para termos ações aí fora que vão verter louvores a Deus e os resultados possam vir para a nossa vida. Então é interessante falar, por quê? Porque se somos espírito, alma e corpo, temos uma boa palavra, temos as manifestações muitas vezes do Espírito Santo que compõem o corpo local, sim, mas nós precisamos no nosso dia a dia, no nosso devocional diário, em uma boa leitura da palavra, lermos para renovar a nossa mente. É muito lindo esse texto de Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Veja, por que ele fala sobre isso? Porque a renovação do entendimento faz com que você enxergue quem você é em uma esfera superior às coisas do mundo. Porque as coisas do mundo, se você se contextualizar com elas, você acaba não vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Afinal de contas, você vai estar conformado com algo que você está vendo, que são as coisas do mundo. Por isso que a renovação da palavra, ela entra justamente para isso, para nos dar um norte, por mais que coisas não estejam acontecendo da forma que desejamos tanto, mas nós temos a consciência, eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou co-herdeiro com Cristo, herdeiro em Deus. Você começa a ter a consciência verbalizada da sua alma, renovada pela palavra. Por isso que pessoas não podem ficar paradas, estáticas e estagnadas, porque as situações da vida vêm para todos, os embates vêm para todos, mas a partir do momento que ela começa a renovar a sua mente pela palavra, ela começa a ter um vislumbre das coisas espirituais. Posso ouvir um amém de vez em quando? Então veja, eu quero que você abra comigo em Filipenses capítulo 4. Esqueci de soltar minha coleira aqui de novo. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4. Vamos ler alguns versículos aqui. Versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo pela oração, pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus que excede todo, veja essa palavra, e a paz de Deus que excede todo entendimento, ok? Guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Agora versículo 8 ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, veja isso, virtude, e se há algum louvor nisso, pensai. E o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Observe que Paulo está falando, dando algumas orientações finais à igreja de Filipe, onde ele fala que não andem ansiosos por coisa alguma. Será que aquele povo cristão era diferente desse tempo que estamos vivendo hoje? Certamente não. Claro que em contextos de perseguições podemos chegar a algumas conclusões de que eles foram mais perseguidos do que o povo de agora, ou em algumas situações, sei lá, das coisas da vida, podemos fazer aí um balanço, mas as perseguições, tribulações vieram para todos. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, suplicações de graça, com as vossas petições conhecidas diante de Deus. Aí eu veja, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Veja a importância de guardarmos a nossa mente pela palavra. Sim, porque na verdade, quando recebemos a palavra de Deus, o nosso espírito recebe muito bem. Recebemos a instrução da parte de Deus. Agora, o que vai ser feito após recebermos da palavra, dar-se-á
por um processo de decisão posterior. Certo escritor, um grande filósofo chamado Pensato, ele diz: eu penso, logo existo. O que significa isso? Significa daquilo que você recebeu da parte de Deus, entra no seu coração, para que você possa depois ter uma ação correspondente, mas é o processo mental que dá a comanda para você fazer isso. Sim, nós temos a estrutura mais complexa do universo chamado cérebro humano. Ele é que dá as coordenadas do que vamos fazer mediante aquilo que já ouvimos, claro, da palavra, as orientações de não andar ansioso quanto coisa alguma, de ficarmos voltados na palavra, mente cativa à palavra de Deus, para que posteriormente possamos ter as ações correspondentes àquilo que estamos ouvindo. Por isso, irmãos, não só basta receber da palavra, é preciso canalizar isso de uma forma correta e ter ações correspondentes àquilo. A mente precisa estar restaurada em Cristo e na palavra. Ele diz no texto, Deus, Ele é aquele que nos santifica. Nós precisamos entender que a alma e o nosso corpo, dependendo da ação que vamos ter, compromete aquilo de bom que temos recebido. Por isso que Joyce Meyer tem um livro chamado muito bom, aí eu leio muito para as crianças, para as minhas filhas, esse livro, O Campo de Batalha da Mente. Veja, o campo de batalha da mente, porque é justamente aí onde a gente trava os maiores embates da nossa vida. O cenário está fechado, a economia está zero, as tribulações estão se levantando, as pessoas estão se levantando, se esfriando na fé. É o campo de batalha da mente. Por quê? Porque está situado em um contexto onde o homem está vivendo, enquanto Jesus Cristo não volta. Enquanto nós estamos aqui, a percepção do mundo vem pelos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Por isso que Jesus Cristo falou algo interessante. Olha, vocês precisam entender como vocês estão ouvindo da palavra. Porque ele sabia da forma que eles estavam ouvindo, era a ação que eles iam ter depois, pelo processo mental. Está pegando alguma coisa aí? Por isso nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Sim, ela vai falar sobre diversas áreas da nossa vida. Vai falar sobre finanças, vai falar sobre relacionamento sexual, vai falar sobre família, sobre filhos, sobre situações, sobre Satanás, sobre anjos, sobre Deus. É a renovação pela fonte da palavra que nós temos que ter. Amém, queridos? E é interessante falar sobre isso, porque isso tem tudo a ver com a fé que nós estamos recebendo, para que possa acontecer manifestações boas a nosso respeito, ações que vão favorecer a nossa vida. O salmista do Salmo 42, versículo 11, ele chegou em um estágio da sua vida que ele diz: porque está abatida, ó minha alma, espera, pois, em Deus. Veja, o salmista, que tinha um relacionamento vívido com Deus, ele expressava gratidão quando os seus servos chamavam ele: vamos adorar a Deus, vamos para a casa do Senhor. Havia alegria no coração dele quando ele ouvia dessas coisas. Mas ele chega no Salmo, ele diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Por quê? Porque a alma é uma fonte principal, que se nós não dermos vazão como convém às coisas da Bíblia e da palavra, ela pode sim nos levar em lugares perigosos. Alô? Mas eu creio, estou falando com uma plateia que está meditando na palavra, e lendo a palavra, e meditando nos oráculos de Deus, sim ou não? Amém, irmãos? Então veja, se o homem é espírito, alma e corpo, nós precisamos alimentar os 3 como convém. Glória a Deus. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala algo interessante. Que isso, irmãos, que vocês ouviram da parte de Deus, seja o que ocupe o vosso pensamento. Claro, tudo que é bom, amável, de virtude, boa fama, louvor, se há tudo isso, pense nisso. Por que pensar? Porque após o pensamento vem uma ação. Você quer ver algo interessante? Olha como a mente é algo poderoso. Eu posso falar algo para você agora, eu posso induzir a você a fazer algo, como se fosse uma obrigatoriedade, mas você por dentro fala não, mas a sua mente vai pensar no que eu vou acabar de dizer para você. Você quer ver? Olha só, você vai falar: não vou pensar, não vou ouvir, não, olha só, pense em um Fusca amarelo. Acabou de pensar.
Porque a informação levou você você recebeu a informação, passou pelo seu processo mental, isso deu à luz a uma visão, sim ou não? Você pensou não querendo pensar, mas porque eu sugeri que você pensasse. Agora veja, quando entendemos que nós precisamos mergulhar na palavra e saber tudo a nosso respeito, o que ele pensa, o que ele acha, o que ele quer, não é simplesmente dizer eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mas não saber. Tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, mas você não saber. Posso o que a Bíblia diz que eu posso, mas você não está podendo nada. É a sua mente que vai detectar tudo isso pelos anais da palavra e você vai começar a reivindicar isso por direito na sua vida. Deu para entender? Então, a mente é um campo onde pode nos levar a viver proezas da parte de Deus, como também ela pode nos neutralizar a estarmos parados e estáticos e não provar das grandezas de Deus. O que estão pensando a meu respeito? Puxa vida, eu sou o menor. Lembra de Gideão, varão valoroso? Mas meu milheiro é o menor da casa de meu pai. O que é que tu quer comigo, Deus? Estou parafraseando. O que você quer comigo? Veja, recebeu, mas não canalizou como convém. Eu não posso, eu não tenho, isso não dá certo para mim. Isso é só para alguns, é só para outros. Não, eu não. Deixa que eles provem. Não, eu nasci para ser assim. Não, negativo. Começa a renovar a sua mente pela palavra e você vai começar a chegar a conclusões de quem de fato você é em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está aprendendo alguma coisa? Então ele pega e diz, pense nessas coisas, porque vai acontecer virtude, louvor. O que aprendestes, recebestes e ouvistes em mim, isso também fazei. Veja, Paulo está falando de pensar, depois ele fala de fazer. Você percebeu que interessante? Ele não fala de fazer para depois pensar, porque primeiro se pensa para depois fazer. Ele diz, pensa nisso. Virtude, louvor, agora faça isso. Claro, ele se coloca como uma referência de um servo de Deus para imitar a sua fé, imitar o seu comportamento. Ele fala sobre isso, mas ele diz, pensa, depois faça. Tem virtude, tem louvor, Deus está no negócio. Então entenda que a sua alma, se você se contextualizar nos conceitos naturais da vida, ela vai dizer que você não pode nada, que você não tem capacidade de nada. Ela vai te colocar em um lugar muito inferior de quem de fato você é em Deus. Mas quando você entende quem você é por base na palavra, você vai dizer assim, não, eu nasci para dar certo, eu nasci para vencer. Toda a minha casa, não é só um chavão de palavra, toda a minha casa, sim, vai servir ao Senhor. Essa é a consciência quando nós renovamos pela palavra de Deus. Aleluia. Diga, Deus é bom. Veja, o salmista do Salmo 103, ele diz, olha, bendiga a minha alma ao Senhor, tudo que em mim bendiga o teu santo nome. Davi estava chamando a atenção da sua alma. Ele estava conversando com a sua alma. Parece algo meio que paradoxo, esquisito. Mas ele expressava palavras para ele mesmo. Bendiga a minha alma ao Senhor. Estava falando com ele mesmo. E bendiga ao Senhor tudo que há nele. Bendiga o teu santo nome. Ele estava moldando pelo processo de confissão a sua alma segundo os valores da palavra e o reconhecimento de Deus. Deus é bom, Deus é o meu protetor, Deus é o meu juiz, Deus é o Jeová Rafá, por causa da renovação da palavra. Então é interessante nós observarmos que o nosso espírito já está pronto. Sim, irmãos, o novo nascimento, o nosso espírito está pronto. Mas a alma precisa ser alimentada como convém. Você quer ver as consequências disso? Eu falei espírito e eu falei alma. E é interessante que ele coloca na ordem, proposital e inspirada. Espírito, alma e depois vem o corpo. Por quê? Porque se o espírito está pronto, se o espírito está bem em Deus, se a alma está sendo renovada, automaticamente o corpo sofre por causa disso. E não é um sofrer de negativa, é o corpo começa a receber das bênçãos, porque você é um crente e você é uma pessoa que está renovando pela palavra de Deus.
Aí vem a enfermidade no corpo, você diz, não, saia em nome de Jesus. Vem as tribulações da vida, eu tudo posso naquele que me fortalece. Você está percebendo? Quando você entende que você está pronto no seu estado completo, e automaticamente o corpo vai ser beneficiado com isso, está tudo bem. Está tudo bem. Por isso, é os três íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória. Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo diz, se vocês já ressuscitaram com Cristo, busque as coisas que são do alto. Você percebe que ele fala, ele não fala busque as coisas naturais, do conceito natural, ele fala coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ele fala, pensar nas coisas que são do alto, é imperativo presente. Penso hoje, penso agora, penso sempre. Por quê? Porque nós já ressuscitamos com Cristo. Para quê? Para uma nova vida em Deus. Eu vou repetir isso. Já ressuscitamos com Cristo simplesmente para alcançar a salvação? Não. Simplesmente para alcançar o conhecimento de quem nós somos? Muito menos. Já ressuscitamos em Deus, estamos nascidos em Cristo para viver aquilo que Ele quer que a gente viva e buscar as coisas que são do alto. O crente é aquele que está com os pés bem firmados aqui na terra, mas com a cabeça lá no alto. Deu para entender o trocadilho? É os pés firmes aqui, mas a cabeça lá no alto, cidadãos da terra com os deveres, mas com a cabeça na pátria celestial que nos espera. Glória! Pelo processo de renovação da mente. Somente pode provar dessas coisas. Jeremias capítulo 17, versículo 10, diz algo interessante. Sonda o coração, esse é Deus, sonda o coração, examina a mente para recompensar cada um segundo a sua conduta. Uau! Vou repetir. Sonda o coração, examina a mente para recompensar cada um segundo a sua conduta. O que significa isso? Deus não simplesmente sonda o nosso coração ou o espírito do homem, pode ser tanto morto quanto já nascido de novo, mas Ele sonda a mente da sua criação. Por quê? Porque Ele sabe, tudo que o homem faz, ele pensa primeiro. Por isso que vem recomendações da parte de Deus, bem antes para nós, como orientações, direções, para Deus falando assim, não vá por aí, pare um pouco. Porque Deus já sondou a mente e sabe que o homem pode tomar decisões que pode comprometer a sua vida natural e até mesmo a sua vida com Deus. Aí Deus, por conhecer isso, Ele nos dá as orientações. Por isso, irmãos, eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Talvez as coisas não tenham ainda desenvolvido na sua vida segundo a vontade de Deus, justamente porque a renovação da mente não está sendo da forma que convém. É pela palavra, entendendo quem você é nele. Irmão, não é eu que estou dizendo não é o pregador que vai pregar, não. É a consciência de que você tem naquilo que é o seu manual de vivência aqui. A palavra. Aleluia. Diga, Deus é fiel. Hebreus capítulo 8, versículo 10, diz assim, que Deus, no novo nascimento, Ele coloca leis no coração e na mente. Vou já dar isso para você já ficar com isso. Leis no coração e leis na mente. Por quê? Porque a fé, ela é ativada, a fé, quando recebemos da palavra, a fé ela vem por ouvir da palavra, ok? Agora, a fé, ela é ativada quando você declara aquilo que você ouviu, você tem a consciência do que você ouviu e você declara, sim, sou mais que vencedor, sou sarado, sou curado, sou pleno, sou próspero, sou salvo por meio de fé. Você declara aquilo que você ouviu. Por quê? Porque a palavra diz que a palavra ou a lei, a partir de Cristo, ela foi selada no nosso coração. E não só, mas também na mente. Porque se o homem entende que ele precisa ser próspero, tanto na alma
quanto nas coisas prosperidade. Eu vou usar o termo corpo também, porque prosperidade não é só ter, também é, ok? Prosperidade não é só ter, também é. Mas prosperidade é você estar em Cristo. Você pode ainda não ter as coisas, mas você é próspero, ponto final. É o que diz a palavra. Agora vai se desenvolver isso pelo relacionamento que você tem com Deus, com a sua palavra, sendo dizimista, sendo ofertante, sendo generoso, dando ao pobre, emprestando a Deus. É assim que funciona. Agora é interessante você entender o seguinte, ele diz, leis na mente e no coração. Veja, o coração é o novo nascimento. A lei na mente é isso que você recebe da palavra e você começa a declarar para que possa vir para a sua vida. A consciência a cada dia que temos em Deus é o que vai nortear, o que vai acontecer na minha vida e na tua, por meio de confissões, que sim, amém, a palavra está na mente, está no coração, então você declara isso com seus lábios. Não é simplesmente declarar fé, você declara realmente quem você é em Deus. Ficou difícil de entender? Ou não entendeu? Então deixa eu melhorar. O que Tiago diz? 3 João capítulo 1, versículo 1, 2. Ele diz assim, olha, amado, sobretudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O que João estava falando ali para aquele, especificamente para alguém? Ele fala amado, então foi destinado para alguém. Ele pega e diz, sobretudo faço votos por tua prosperidade, você já é próspero, ok? Novo nascimento, ele já era próspero. Assim como é próspera a tua saúde e também a tua alma. Salvação, saúde no corpo e prosperidade na alma. Porque é possível não sermos prósperos na alma como convém. Ser nascido de novo, estar em uma boa igreja, mas a consciência que você tem a seu respeito deu para pegar aqui? Ó? A consciência que você tem a seu respeito é zero. Tem que ser próspera a tua alma também. Diga assim, eu preciso ter a consciência de que a minha alma é próspera, porque é ela que conduz a nossa vida. Aí João, escrevendo isso, ele diz, faço votos por tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Não é porque está escrito, porque faltou palavras para o autor, não. É porque é algo que a gente precisa entender. Se nós estamos prontos em Deus, eu vou usar agora um vocabulário do Nordeste, a nossa cabeça, a nossa jabulaina, tem que estar sendo renovado pela palavra de Deus, porque senão ela pode nos sabotar. Porque o passar da vida vem, e a gente começa a ter sentimentos que não são segundo a vontade de Deus. E parece que isso é algo bom, e que muitas pessoas entendem como uma normalidade da vida. A Bíblia diz que até os velhos na velhice produzirão. Agora, dependendo da pessoa, se você pergunta, conversa, não, já deu, para mim já deu, já chega. Nós temos que entender que a nossa mente é uma fonte principal, um agente principal, para que as coisas de Deus comecem a acontecer na nossa vida. Entenda isso. É o Deus da paz, a santificação, e nós conservando essas três partes íntegras e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está comigo? Porque ele fala no versículo 8 de Filipenses capítulo 4. Se há virtude e se há louvor nisso, isso seja o que ocupe o vosso pensamento. Eu não sei se foi Salomão que diz, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele o é. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele o é. Por que ele fala sobre isso? Porque a importância de você mentalizar
quem de fato você é em Deus, para que você nasceu nessa vida, para que você veio para esse mundo, o que você precisa fazer, tudo isso com a consciência plausível daquilo que realmente Deus quer que entendamos, isso faz toda a diferença na nossa vida, irmãos. Toda a diferença. Eu quero falar, não tenha complexo de inferioridade. Não. Isso é um sofisma dos quinto dos infernos para perturbar a tua vida. Mas deixa eu te dizer, renove a tua mente pela palavra. Eu vou liberar uma palavra aqui depois do final. Que todos esses pensamentos, esses ventos tenebrosos, eles vão sair. Porque você é filho de Deus, você nasceu para dar certo, você é a coroa da criação, você é herdeiro em Deus, você nasceu sim para ser um diferencial no contexto que você está. Agora, quem é o diabo para dizer que você não pode, que você não tem, que você não consegue, que você não vai chegar? Deu para entender isso? Às vezes brinca aqui na igreja, bata o pé aí, está debaixo dos seus pés. É sim, por quê? Ele está debaixo dos nossos pés. Ele não está nas profundezas mais baixas da terra. Ele está debaixo dos nossos pés porque eu e você estamos assentados acima de todo principado e potestade. Deu para entender isso? Você está acima, por isso que a gente brinca de bater o pé. É justamente nessa consciência. Você está em um lugar em Deus. Grave isso no seu coração. Você está em um lugar em Deus que ninguém pode tirar esse lugar. Só você mesmo. Não renovando sua mente como convém. Só você mesmo. Nem principado, nem diabo, nem anjo, nem ninguém, nem Deus tira você da posição que Ele te colocou. Só você mesmo. Agora, quando nós renovamos a nossa mente pela palavra de Deus, se prepare para você começar a enxergar em um âmbito que você nunca enxergou. Você começar a se ver em situações onde você nunca se viu. Sabe por quê? Porque a sua mente está renovada e blindada pela palavra de Deus. Glória! E eu vou concluir com isso. Mateus 22, 37. Bota para mim, por favor. Mateus 22, 37. Olha lá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Tá bom por aí. Veja o que ele diz. Amarás o Senhor teu Deus. E ele conclui com pensamento. Por quê? Porque amor é uma ação concreta em relação ao outro. Amor não é um sentimento, não é uma vontade e muito menos uma inteligência que você pode adquirir. Amor é uma ação constante que vem do coração com uma ação correspondente ao outro, ao seu irmão, ao seu cônjuge, às pessoas aí fora que precisam do amor de Deus. Por isso que ele dá a recomendação para o jovem. Qual é o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus. E de todo o teu entendimento. Tem que haver o entendimento, porque é a ação correspondente que vai modificar a vida das pessoas. Você está comigo, meu irmão? Glória, glória, glória. E eu concluo com esse texto, vou ficar um pouquinho nele. Mateus capítulo 6. Do versículo 25 ao 33, Cristo começa a discorrer ali sobre as questões da ansiedade. E toda ansiedade vem por um infortúnio, por uma perda, por situações adversas, por embates que enfrentamos a cada dia. Por inúmeras situações vem a ansiedade muitas vezes. Porque a ansiedade só vem quando a gente vê que situações começam a fugir do controle. E nós precisamos entender que isso de fato acontece nesses tempos atuais, mas nós temos um Deus a qual nós recorremos e precisamos colocar a nossa confiança. Sim, não andar ansioso por coisa alguma. Nós lemos o texto de Filipenses capítulo 4. Mas tudo tem que ser apresentado a Deus com súplicas, dando a Ele ações de graça. Mas o capítulo 6 de Mateus, no versículo 25 ao 33, ele fala sobre aquilo que muitas vezes aflige o homem naquilo que ele busca constantemente. Ele fala, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir, ou quanto ao vosso corpo. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhem para as aves dos céus, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. E não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual dentre vós, com todo o vosso esforço, pode acrescentar um côvago à sua estatura? E quanto aos vestidos, por que andais preocupados? Olhe para os lírios do campo, como eles crescem.
Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não andeis inquietos ou ansiosos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas quem procura é gentil, e o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Aí o versículo 33 ele diz: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Moral da história: o reino de Deus em prioridade, aonde o espírito pronto, a alma sendo renovada, a consequência de bênçãos para o corpo. Irmãos, é tudo que nós precisamos para viver bem e não viver ansioso. Ah, mas alguém pode dizer: mas você não sabe do que eu estou passando. E se sabe do que eu estou passando também? Das bênçãos que eu preciso, dos milagres que eu preciso. Vim pregar a glória a Deus, Jesus Cristo, mudança de escala. Fulano não pôde vir, aí bora, vamos arrochar. Irmãos, cada um tem seus embates, mas o que nós precisamos entender é o seguinte: aprendi isso com ele, elevar os olhos para os montes, que é de lá que vem o socorro. Senhor que fez os céus e a terra, não deixará vacilar o nosso pé. Ele nos guarda e não dormita, não cochila. O guarda de Israel peleja pela nossa vida. Pode não estar acontecendo agora, mas vai acontecer a qualquer momento. Pode não ter acontecido ontem, não aconteceu ainda hoje, está perto de acabar o dia, mas vai acontecer ainda. A consciência em Deus, aonde eu não devo andar ansioso, tem que predominar na minha vida e na tua vida, porque não é no nosso tempo cronológico, é no tempo do Senhor, que é a plenitude dos tempos. O que está faltando hoje, se prepare, vai vir uma abundância para suprimento próprio e para sobejar para outros. Deus, ele trabalha assim. Você pegou isso? O que está faltando hoje, Deus vai abundar para que possa escorrer para outras pessoas. Essa é a consciência de não andarmos ansiosos e acreditarmos que Ele é socorro presente na hora da angústia e da necessidade. Glória! É por isso que eu tenho raiva do Satanás, não é de pessoas, porque ele quer que a gente não renove a nossa mente pela palavra, ele quer que a gente fique focado nas coisas dessa vida. Não vai dar certo, porque eu nasci para brilhar, eu sou a coroa da criação. Deus não colocou coroa em leão, não colocou coroa em jacaré, não colocou coroa em cavalo, mas Ele colocou coroa na minha vida e na tua cabeça também. Então, para que andar de cabeça baixa? Vamos renovar a nossa mente pela palavra. Vamos crescer em Deus, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. Glória! Você pode se colocar de pé? Renovação da mente é decisão nossa a cada dia. E eu sei que todos trabalham, têm seus deveres, suas responsabilidades. Todos temos. Mas isso não pode tirar a consciência nossa de filho de Deus que precisa renovar a nossa mente a cada dia. Não temos desculpa, estamos inexcusáveis quanto a esse conceito de renovar a nossa mente. Deus, Ele faz proezas na nossa vida, mas nós precisamos alinhar a nossa mente à sua vontade plena. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 diz: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-os na testa. Isso é muito forte. Isso é muito forte. A mente blindada pela palavra, nada te tira do seio da vontade de Deus. Eu vou repetir isso. A sua mente renovada pela palavra, nada te tira do centro da vontade de Deus. Eu concluo com esse texto. Sonda-me, Senhor,
e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Examina o meu coração, mas também examina a minha mente. Ele diz, continuamente sigo a tua verdade. E eu concluo com esse texto. Romanos capítulo 11, versículo 33. Paulo, consciente da realidade que ele tinha em Deus, em meio a diversas perseguições na vida, diversas tribulações, diversas provas que ele passou, ele entoa um cântico de vitória dizendo, profundidade das riquezas, tanto da ciência quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis são os teus juízos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que depois lhe seja recompensado? Porque tudo é dele, e por ele, e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ponto final. Você tem um Deus que trabalha a seu favor, ponto final. Você tem um Pai que está dando as direções para a sua vida, ponto final. Você tem a orientação do Espírito Santo na sua vida, ponto final. Irmãos, essa é a consciência que temos que ter. Aí ele pega e diz, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Tribulação, perseguição, fome, perigo de espada, nudez, o que será que nos separará? Porque em todas essas coisas eu entendo, e eu concluo dizendo, ele dizendo, eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Entenda o valor que você tem, para que você foi chamado e as ferramentas que ele deu para você. Você vai começar a ver dias de glória, de favor de Deus por causa da renovação da sua mente. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido. Eu declaro sobre a sua vida que esse vento, Deus está dissipando por causa da consciência de renovação pela palavra. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, tudo na sua vida vai bem. Sim, aquela viúva, quando perdeu o seu filho, ela disse, tudo vai bem. Tudo vai bem. Essa é a consciência. Tudo vai bem. Entendendo isso, se prepare. Sobrenaturais acontecem, portas se abrem, milagres começam a acontecer, por causa da fidelidade, da consciência que você tem naquele que está trabalhando a seu favor. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Você recebeu alguma coisa?